Peraí. Pronto. E pronto. Estamos online. Estamos ao vivo, Priscila? Sim, estamos. Boa tarde, povo lindo, povo abençoado. Estamos aqui em mais uma live falando mais uma vez sobre narcisismo, sobre relacionamento narcisista, vícios e emoções. E estamos convidando vocês para estar compartilhando essa live e estar interagindo conosco nessa tarde. Eu sou a pastora Andréia, sou psicanalista, sou terapeuta cristã, sexóloga, também estou me especializando em infanto-juvenil, transtornos de personalidade, sou casada há 31 anos, com o pastor Elcio. Nós pastoreamos ali no Novo Horizonte, Assembleia de Deus Missão. Temos 4 filhos, 8 netos, e eu amo cuidar de pessoas, amo cuidar de mulheres, sou amada do Pai, e estamos aqui com muita alegria para mais um dia trazer conhecimento para vocês. Estamos aqui, eu e a Priscila, né, Pri? Se apresenta aí. Sou eu. Bom, gente, para quem não me conhece aí, meu nome é Priscila Domingos, estou junto aí com a Andréia, a gente está desenvolvendo esse trabalho aí com live, falando sobre saúde mental, trazendo esse trabalho para vocês. Sou psicopedagoga, sou psicanalista, sou terapeuta integrativa, sou doutora em psicologia cristã e também sou mãe, sou filha, sou esposa e, acima de tudo, sou serva de Deus. Estamos aqui para interagir com vocês e trazer cada vez mais os assuntos que a população, a sociedade tem dúvida, né, tem necessidade. Então, o nosso papel aqui é para somar, para ajudar, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para nós, mandem essas dúvidas, escrevam aí embaixo nos comentários e também qualquer live aí futura que vocês queiram também, podem estar sugerindo para a gente aí à vontade, tá bom, gente? Andréia? Bom, Pri, vamos continuar, né, o assunto falando sobre relacionamento narcisista, né? Nós já falamos um pouco, já 2 semanas, se eu não estiver enganado, nós estamos falando sobre esse assunto, mas é um assunto amplo que tem muito conteúdo e vamos recapitular algumas coisas, né, Pri? O que é narcisismo? Pri, fala aí para nós o que é narcisismo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu estou com um pouco de dificuldade de ouvir, mas não... Bom, acho que agora foi. Bom, narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Segundo aí o DSM-5. Para uma pessoa ser considerada narcisista, ela tem que ter pelo menos 5 dos critérios, de 9 critérios que o DSM, né, coloca aí como sendo as características do narcisista. Então, mas o que seria essa diferença de transtorno de personalidade para transtorno mental ou coisas do tipo? O transtorno mental, ele tem mais a ver com ele pode ser uma depressão, uma ansiedade, mas ele também está aí, né, vinculado com um autismo, um TDAH. Ele tem mais a relação direta com o cérebro, né, com o desenvolvimento do cérebro, vamos dizer assim. Já o transtorno de personalidade, não. Tá? A personalidade é a forma como nós enxergamos o mundo. Quando se tem um transtorno, significa que esse indivíduo ele vê o mundo de uma forma deturpada, vê o mundo de uma forma diferente. Por isso que é um transtorno. É um transtorno, nesse caso, infelizmente, o transtorno aí é para as outras pessoas, né? Porque geralmente o transtorno é para o próprio indivíduo. Mas o narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno é para as pessoas realmente ali que estão se relacionando com ele, né? Andréia? Gente, a gente está fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, tá? E a vamos gente falar aqui. Bom, pode falar. Eu estou compartilhando, eu estou aqui grampeando, que eu imprimi algumas coisas aqui para a gente estar falando. Então, gente, mas nós estamos aqui, estamos aqui.
Pri, eu quero falar aqui para algumas pessoas que não sabem as características de uma pessoa narcisista. Então, vamos lá. Uma das características, grandiosidade e superioridade, né? Então, é uma das características, falta de empatia, necessidade de admiração, exploração de relacionamento, dificuldade com críticas, relacionamentos conturbados, exibicionismo, e tem alguns pontos importantes: autoestima é frágil, dificuldade de reconhecimento, possível sofrimento. Olha quantas características, né, Priscila, que tem. Então, eu sei que deve ter muito mais, mas eu deixei essas aqui separadas para a gente estar falando algumas características, porque tem pessoas que ainda não sabem como é uma pessoa narcisista, quais as características, como identificar. Então, aqui é uma das características. Dessas características que eu te falei, ó, até enrola a língua, né? Qual que você acha que mais pega para uma pessoa narcisista? É importante a gente entender que, às vezes, a gente fala assim, é grandiosidade, né? Só que é importante a gente entender o que é grandiosidade. Existem características que são ditas aí, que a gente olha, lê e entende como uma coisa resumida. Mas quando a gente vai se aprofundar, são coisas muito intensas. Não tem como falar isso numa live, obviamente, porque é muita coisa, gente. Cada critério, são 9 critérios. Cada critério, cada característica dessa, você vai abrir uma janela infinita de coisas, tá? Então, não tem como a gente estar expondo somente aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre a grandiosidade. A questão da grandiosidade, a gente tem que lembrar que o narcisista, quando a gente fala de grandiosidade, muitas pessoas entendem assim, que o narcisista, ao tempo todo, ele vai ficar falando coisas do tipo, eu sou bom, eu sou maravilhoso, sou tal. Sim e não, né? Sim, ele pode ser assim, ele pode ser esse narcisista exibicionista, mas ele também, essa questão de grandiosidade, também tem a ver com, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele está em uma sala cheia de pessoas. Aí, 2 pessoas estão cochichando. Ele vai cismar que estão falando dele. Por quê? Porque ele se acha grande demais, ele se acha bom demais para que as pessoas possam falar mal dele. Então, percebe como né, uma coisa, né? É uma grandiosidade. Olha que interessante isso daí. De a gente, por exemplo, tá 2 pessoas conversando e ele achar que está falando dele. Olha só que ponto. Tem que ir, né? Que as pessoas às vezes não percebem que é uma característica. Sim. Então, tem lá 100 pessoas numa igreja, por exemplo. Tem 100 pessoas numa igreja. 2 pessoas estão cochichando, aí, sei lá, olhou para ele, de qualquer jeito, ele já está falando de mim. Porque ele se vê muito importante. Ele acha que ele é muito importante. Postaram uma coisa lá no Facebook. A pessoa tem 1000 amigos. Postaram lá no Facebook, ele acha que é para ele. Porque ele se acha importante. Então, aí entra outras características, né? Que entra a questão da paranoia também. Então a paranoia, ela é uma coisa muito, é uma característica muito intrínseca do narcisista. Ela não é um dos critérios, tá? Mas ela está, né, subjacente, ela está dentro desses critérios. A própria grandiosidade. Então ele vai achar o tempo todo que tem ciúmes, por exemplo, ciúmes, inveja. Então, dentro dos ciúmes da inveja, ele tem essa questão que já é uma consequência da grandiosidade também, que ele acha que todo mundo tem inveja dele, que ele acha que todo mundo, né, quer o que ele tem, quando na verdade ele é um grande invejoso, ele é extremamente invejoso e ciumento. Então, ele acha que as pessoas estão sempre com inveja dele, então ele vai criar paranoias em cima das doideiras que ele cria, sabe? Das coisas que ele cria em mente. Então, não dá para isolar esses critérios. A gente tem que entender bem o que significam esses critérios, tá? Sim. Nós falamos, então, aqui umas características, né? Da pessoa que tem um transtorno narcisismo. E vamos falar aqui um pouquinho sobre relacionamento. Nós falamos também uma coisa que eu aprendi, que eu também, olha, não sabia, né? Por isso que é bom a gente se especializar. Eu ainda não me especializei, mas estou aprendendo com você, Pri. E falando nisso, eu quero te parabenizar pelo Dia dos Professores, que Deus continue te abençoando. Dia 15, né?
Dia dos Obrigada. Professores, Priscila, uma ótima mentora, já foi minha professora, ainda é minha professora, porque me ensina muito. Então, Deus abençoe você e todos os professores que vão nos escutar, vão nos ouvir, ou vão estar ao vivo, ou ainda vão assistir. Parabéns para todos vocês, isso é uma virtude. Então, Obrigada. uma coisa assim que é no relacionamento, né? A gente vai dar uma pincelada um pouquinho de cada coisa hoje, porque a gente já falou um pouco nas outras lives. Só para quem ainda não sabe, quem ainda não pegou as outras, só para as pessoas terem uma noção. Então, vamos lá. No amor, no relacionamento. Então, assim, a fase inicial. Então, eu vi que tem o love bomb, né? É assim que fala? Sim, Love Bomb. Tem essa fase. Fala um pouquinho dessa fase para as pessoas entender quando começa um relacionamento com uma pessoa que tem traços ou personalidade narcisista. Então, o Love Bomb lógico que a gente não vai se apegar o tempo todo nesses termos, né? Até porque eles são em inglês, né? Então fica um pouco mais complicado. Mas é bom a gente entender essas fases do narcisista. Então, o Love Bomb, ele, de certa forma, aí é uma das primeiras fases. Porque, na verdade, a primeira fase do narcisista mesmo é a fase de estudo. Pode nem ter o relacionamento ali ainda, né? Mas ele vai estudar essa vítima, ele vai analisar ela, ele vai ver se vale a pena, vai ver como ela interage, o que ela sente falta. Aí ele vai começar a oferecer o Love Bomb. O Love Bomb é aquele, vamos supor se esse narcisista aí, se ele for um homem, é aquele homem perfeito, cavaleiro, o homem dos sonhos de toda mulher. Então ele vai dar, sei lá, chocolate, flor. A gente fala isso porque é uma coisa básica, né? Mas é uma a gente generaliza, na verdade, né? Nem toda mulher gosta de flor nem de chocolate, né? Mas é uma coisa, vamos generalizar. Então é aquele homem cavaleiro, ele vai levar ela para passear, para sair, vai levar ela para viajar. Ele vai ser um galanteador, um verdadeiro Dom Juan, né? Um conquistador. Então ele vai oferecer tudo que ela necessita para conquistar ela. Então, se ele percebe, ele entende que ela tem baixa autoestima, então ele vai enaltecer ela o tempo todo, né? Falar que ela é uma mulher linda, que ela é a mulher dos sonhos dele, coisas do tipo. Se ele percebe que ela é carente, ele vai suprir como carência. Aquilo, a demanda que ela tiver, tá? Por isso que é importante a gente ser, né? Nós sermos curados dos nossos traumas, porque é muito perigoso a gente ser vítima de narcisista e não perceber. Eles vão direto na sua demanda, eles vão direto onde você tem deficiência, você tem dificuldade. Então, um trauma específico que você tem, né? Que, sei lá, você sofria bullying quando você era criança, uma pessoa, vamos dizer aí, né? Uma mulher um pouco mais gordinha, ou um homem, né? Sofria bullying. Na vida adulta, isso vai ter um peso muito grande na sua vida. E ele vai pegar exatamente nisso daí para poder te conquistar, e em contrapartida, depois ele vai pegar exatamente nisso daí para poder te pisar. Olha só, né? Como que, vamos dizer assim, é uma isca, né? E lança. É tipo, vamos dar um exemplo aqui. Eu lembrei de uma coisa de criança. Eu lembrei que meu pai, eu gostava muito de fazer coisas que meninos faziam. Então, eu lembrei que o meu pai, ele tinha lá espingardinha de pressão, e eu gostava muito. E aí, como pegar passarinho, hoje eu não faço mais isso, tá bom, gente? Não faço mais. Não, Ibama, hein? E assim, ele ensinava como fazer armadilhas para pegar o passarinho. E uma das armadilhas hoje tem, acho que deve ter bem sofisticada, mas naquela época a gente improvisava. Então, vamos fazer de conta que isso era uma armadilha aberta. Ele colocava alguma coisa aqui dentro. A hora que o passarinho vinha, ele, ó, vou até mostrar aqui que eu acho legal. Eu gosto de lúdico, né? Deixa eu ver se dá para ver. Ó, uma armadilha. E ele colocava uma isquinha. O que será que seria a isca? Que vamos pôr aqui, uma isquinha aqui dentro. Né? Tipo alguma coisa que o passarinho gostasse. De repente, o passarinho vinha atrás da isca, e aí a armadilha se fechava no passarinho. É isso mesmo. Faz sentido? Faz.
Total. Aí a gente ia lá, né, com todo cuidado, abria, né, a armadilha, Arapuca, né? que é arapuca, isso. Aí pegava o passarinho e colocava ou ele numa gaiola, ou onde que ele... Olha só, olha como que vem vindo as coisas na mente, né? Pegava o passarinho e colocava ele dentro de uma gaiola. Gaiola. Olha. Que analogia, hein? Você escolheu aí, muito boa. Gente, não, foi um insight agora do céu aqui. Olha só, quando ele consegue pegar, tá me vendo? Tá travando um pouco. Só um Até tirei pouquinho. outra, até tirei outras coisas do Wi-Fi aqui para ver se melhora. Tá me vendo e ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, ouvindo, tô. Priscila? Oi? Tô aqui. Tô te vendo. Tá me vendo aí? Tá me ouvindo? Tô. Tô te vendo e ouvindo. É que deu uma travada e aí eu fiquei Deu. esperando para ver. Priscila, olha como que isso é sério. A presa, né? Vamos dizer, pegar a presa, primeiro joga a isca com a armadilha vem, pega, aí a gente tira de lá de dentro e coloca numa gaiola. Nossa. Gente, isso é muito sério. Triste, né? É triste, porque realmente a vítima de uma pessoa narcisista, ela fica numa gaiola, fica presa. É verdade. E depois para sair desta prisão? Aí a gente entra até no tema da live, né? Que é relacionamento narcisista, vício emocional ou amor. Aí é complicado, porque envolve uma questão de vício nesse relacionamento. Relacionamento tóxico vicia. Né? Envolve uma série de coisas, envolve uma série de hormônios que fazem essa pessoa estar viciando, a vítima viciar. Assim como o próprio abusador, o próprio narcisista também. Como envolve questões de neurotransmissores, de hormônios dele, né, que vai se desenvolver dele, pelo que ele faz, pelo abuso que ele comete, também, né, vão desenvolver aí hormônios da vítima. Então, um acaba viciando no outro. O narcisista, ele é viciado em ser narcisista. Infelizmente. E a vítima acaba sendo viciada, acaba viciando em ser vítima. É uma coisa assim pesada para falar, porque talvez alguma vítima esteja ouvindo aí, né, e pense, né? Nossa, mas é culpa minha? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou falando é que a química do seu corpo, ela desenvolve de uma maneira diferente por conta desse relacionamento tóxico, e isso faz você ficar viciado sem perceber. Isso faz a química querer cada vez mais química e química, sem perceber. Nossa, eu fiquei pensativa nisso agora, viu? Fiquei pensativa, meu Deus. E para a pessoa Tadinho do se passarinho, libertar, né? para a pessoa se libertar e bater asas. Não, olha só, gente, tá tudo casando aqui, né? Às vezes, o narcisista, ele tem tantas táticas, e para o passarinho não voar, ele pode fazer uma coisa. Tem uma coisa que se faz que o passarinho não consegue voar. Eu já sei o que você vai falar. Sabe o que é, Pri? Cortar as asinhas dele. Olha aqui, ó. Quebra. Quebrou Quebra as asas. agora? Não, eu já Ah, quebrei tá. esses dias e joguei fora. Olha só. Ah, tá. Quebra as asinhas dele. Quebra as asas, ele não consegue voar. É. Vai ficar impossibilitado, porque está faltando, né, as asas aqui para ele bater e sair E se voando. libertar, é. Gente,
Ó, é profundo. É muito profundo isso daí. Muito profundo. Não sei se tem alguém nos assistindo aí que quer fazer algum comentário sobre isso. E para a pessoa depois bater as asas e voar, as asas têm que crescer novamente, criar força para ela, ó, arrumar um jeito, uma brechinha e voar. Então, vamos lá. Começou na fase inicial, Love Bomb, que é aquela fase maravilhosa, aquela fase que ele é extremamente carismático, sedutor, atencioso, né, para conquistar. Ele pode exagerar nos elogios, como você falou, gesto de afeto, para criar uma dependência emocional, como você estava dizendo. Você sabe que eu conheci uma pessoa que ele estava até ainda namorando com essa outra pessoa, e assim, eu via ele assim, um homem muito atencioso, muito romântico, abria a porta, sabe? E eu fiquei pensando, gente, será que tudo isso é real? Ou é somente. Ai, meu Deus. Aí casaram, se casaram no início, a mesma coisa, minha mulher maravilhosa, minha mulher linda, é isso, é aquilo. E a mulher realmente estava apaixonada, né? Quem que não imagina um príncipe encantado desse? Que a maioria das mulheres, elas acham que às vezes que o homem, às vezes é um pouco frio, ou às vezes não elogia muito, não se expressa muito, é que ele não é aquele homem romântico, que não ama, que não gosta, mas às vezes não, é o temperamento da pessoa, é o jeito da pessoa, foi o que ela aprendeu a ser, então ele não sabe dar mais do que ele recebeu, né? Aí as mulheres ficam comparando, mas é um perigo comparar, porque a maioria, como a gente estamos dizendo aqui, a maioria demonstra ser o príncipe encantado. Sim, e a Aí mulher depois, também. e a mulher também, né? Aí depois, passou da meia-noite, acaba o encanto. Primeiro é um anjo, né? Depois a pessoa descobre que é o anjo caído, né? Meu Deus. Depois descobre que é o anjo caído. Então, as fases do narcisista, ela pode. Eu me lembro que uma vez, em um atendimento, eu atendendo a paciente, ela falava tudo sobre tudo, sabe? Sobre as características de narcisismo no relacionamento dela e tal. Mas eu me lembro que ela falou assim: olha, mas eu desisti dessa ideia. Eu acho que o problema está em mim, porque essa fase do Love Bomb dele demorou um ano e pouco, e eu ouvi falar que Love Bomb só dura 4 meses. Isso é mito, tá? Isso daí não é 4 meses, não existe isso. Isso é uma especulação, não existe uma comprovação, tá? Sobre isso. Então, existe caso sim, que ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, a pessoa já conquista a outra. Mas existem pessoas que precisam de mais tempo para serem conquistadas, né? Para serem assim entrelaçadas, né, nessa trama, né, nessa gaiola que a Andrea falou. Então, pode sim, durante um ano e meio, ser o homem perfeito, ser a mulher perfeita, né, ser uma maravilha, aquela pessoa que, igual eu falei, né, que veio do céu, é um anjo do céu. Aí depois ele acaba dando bote. Aí começa a fase do morde a sopra, que a gente fala. Por quê? Porque no começo, igual a gente já falou isso em outra live. No começo, no Love Bomb, ele só tá dando. Ele só tá dando porque ele quer te conquistar. Depois ele vai pedir, ele vai cobrar. Então, é o suprimento. No começo, ele vai te dar suprimento o tempo todo para fazer você se sentir amada, amado, sabe? Ah, é tudo que eu queria, era meu sonho. Olha, esse homem apareceu, demorou, essa mulher apareceu, era tudo que eu queria para minha vida. Aí depois ele vai cobrar. Pronto, agora eu já enchi o seu ego, né? Agora eu já te conquistei. Eu fiz você achar que o grandioso aqui é você. Agora ele puxa o tapete e fala: não, agora você vai ver que eu é que sou digno desse suprimento e não você. Aí ele começa a rejeitar a pessoa, a humilhar a pessoa, para a pessoa achar que tudo que acontece de errado, a culpa é dela no relacionamento, para a pessoa achar que ela precisa o tempo todo ficar implorando, chorando a atenção para que esse homem maravilhoso não vá embora. Se ele mudou, é culpa dela, alguma coisa aconteceu. Então ela tem que se esforçar o tempo todo para mudar.
Então, ele fala muito, muito o tempo todo. Quando eu falo ele é o narcisista. Não estou falando ele homem, tá, gente? Então, é mais fácil de, né, de falar dessa maneira, de se comunicar dessa maneira. Então, ele fica falando coisas do tipo, você mudou, você não é mais a mesma. Sabe, aquelas cobranças para fazer aquela manipulação nela, para ela achar que ela é o problema. Ela, a vítima, é o problema. E ela tem que mudar. Ela tem que ceder o tempo todo, ela que tem que pedir desculpa o tempo todo, ela que tem que deixar de ver a família, de ver os amigos, ela tem que deixar de fazer tudo, porque agora é a vez do suprimento dele. Então, ele faz essa manipulação, essa lavagem cerebral nela, para ela dar aquilo que ele precisa para encher o ego dele, porque afinal, o que o mais narcisista tem é ego. Sim, sim, meu Deus. Aí, então, depois da fase love bomb, vem a fase de desvalorização e controle. Sim. Isso? Que é, e essa o fase? morde-a-sopra. Essa fase que você estava falando, do morde-a-sopra, né? Então, assim, após a conquista, o comportamento muda, né? O foco passa a ser apenas nas suas próprias necessidades, que é a dele, né? E o parceiro é usado como fonte de admiração e suprimento emocional. Aí vem o quê? Crítica, desvalorização, falta de empatia, manipulação e controle. E aí tem mais alguma fase depois dessa? Tem várias fases. Depois tem a fase do descarte também, né? No descarte tem várias questões dentro dele também. Durante esse morde-a-sopra aí, tem a triangulação, são muitas fases, né? Quem quiser saber detalhadamente, gente, compra, adquire nosso livro, né? Aqui é Narcisismo e a Visão Espiritual. Esse livro aqui, ele fala tudo sobre o narcisismo, tá? Não quer dizer que ele fala só questões espirituais, tá bom? Mas ele fala também que o narcisismo ele engloba coisas espirituais. Não tem como, é uma coisa surreal. Então é uma coisa que você vê que é uma coisa assim insana, né? Não é um jeito de ser. Por isso que é até complicado falar que é um transtorno de personalidade somente, porque não é apenas um jeito de ser, tá? É um jeito ruim de ser, né? É um jeito maléfico, maquiavélico de ser. E também envolve questões espirituais. Então, vem sim a fase de desvalorização, a fase de controle. Então, ele começa aí a falar para a mulher que ela não se cuida, que ela é feia, que ela não sei o quê, e tal, tal, tal. Para cada vez mais ele descendo ela e ela achar, nossa, ele é muito bom, olha só como eu sou ruim, sou insignificante, e ele está fazendo um favor de estar comigo, esse homem é maravilhoso. Então, ela começa só a dar, né? Tipo assim, suprir as necessidades dele o tempo todo, se humilhar, chorar, sofrer, aí ele vai descendo cada vez mais. Ele vai descendo cada vez mais. Quando aquela vítima... esse descarte, ele não acontece com todo narcisista. É importante a gente entender isso. Tá? Tem narcisista que casa e vai a vida inteira com o parceiro. Ele casa e morre os dois ali e pronto. Tá? Mas tem relacionamento que aquele suprimento que aquela vítima está dando para ele já não é mais suficiente. Então, ele descarta ela, né, para ter outra vítima, porém, aqui tem uma coisa muito importante de se ater. Descartar não significa nunca mais, tá? Nunca mais se envolver. É muito comum o narcisista, ele tá em um relacionamento, ele terminar com aquela pessoa, se envolver com outra pessoa, mas ele ir lá direto procurar a ex ou o ex. Tá? Eles fazem muito isso, para poder suprir esse ego deles por fora. E principalmente se ele estiver em fase de love bomb com outra pessoa. Então, ele vai lá, ele não descarta totalmente. Aí ele não solta esse passarinho da gaiola. Tá? Ele simplesmente abandona esse passarinho. Esse descarte seria assim: ele larga a gaiola lá com esse passarinho e vai viver a vida dele. Mas de vez em quando ele vai lá, ver esse passarinho, fazer o passarinho cantar para ele, né? Fazer o passarinho admirar ele. É o passarinho que alimenta ele, não é ele que alimenta o passarinho, entendeu? Nessa dinâmica. Mas ele não solta da gaiola. A quem tem que soltar é o próprio passarinho que tem que soltar. O narcisista não vai soltar ninguém da gaiola. Olha aí. Aí também tem a fase do ciclo de tudo ou nada, né? Se o parceiro tenta se afastar, o narcisista pode terminar o contato e, como você está falando, e depois retornar com a fase love bomb, prometendo que mudou para aprender a pessoa novamente com ele. Né? Tem isso também, como você estava dizendo.
ele vai voltar na fase love bomb para prender a pessoa novamente, para a pessoa estar ali presa a ele. Mesmo que já tenha terminado, ele faz isso, né? Sim. Ele percebe, ele começa a Meu Deus. perceber que a vítima está escapando da mão dele, aí ele começa, sabe, a falar, não, eu vou mudar. Aí ele muda, entre aspas, né? Ele melhora, né? Para poder envolver essa vítima de novo, para fazer de conta para essa vítima que tinha sido só uma fase, foi só uma fase que ele foi mal. Agora ele voltou a ser bom de novo. Aí, quando está garantido isso, né? Quando a vítima acha, ah, não, foi só uma fase mesmo, ele melhorou, né? Ou eu que fiz alguma coisa errada, mas ele voltou a ser quem ele era antes, aí ele começa a fazer tudo de novo. Então, é esse ciclo, né? Tem até uma pergunta aqui, ó, no Instagram. Já já que eu olho as do seu, tá, pastora, que eu tenho acesso aqui. Tá. Tem uma pergunta aqui da Karine Melo. Ela tá falando assim: será que vira um ciclo vicioso e a pessoa tem medo de largar? Sim, é exatamente isso. São tantas emoções que o narcisismo provoca que ele literalmente provoca como é que eu posso dizer assim, uma confusão nessa química dessa pessoa. Então ele provoca ali dopamina, ele provoca cortisol na pessoa, ocitocina, adrenalina. Então pensa, uma pessoa que está sempre ali com a dopamina, né, com o nível de dopamina muito elevado, né? Dopamina, vamos lembrar que a dopamina é o hormônio do prazer, né? Do bem-estar ali. A gente é necessário todos esses hormônios, mas equilibrados. Então, a dopamina, essa pessoa está sempre ali, né? Está suprindo, ai, como é bom estar com ele, como é bom sair com ele, como é bom passear, ser mulher dele, ser marido dela, e assim por diante. Esse prazer que o outro proporciona para ele é viciante. Igual o celular vicia, igual a droga vicia, o álcool vicia, né? Um vício maléfico, porque é uma dopamina em excesso. Aí depois, né, em contrapartida, a gente tem que entender que não é só a dopamina, como eu falei, é o cortisol também, porque é um estresse constante viver com um narcisista. Não é agradável, de certa forma. Então, de certa forma, não, nenhuma forma, né? Mas para a vítima que está iludida, ela também tem ali os picos de estresse dela. Então, também vicia, porque ela não sabe quando que vai brigar, ela não sabe quando que vai explodir. Então, ali acaba gerando estresse, cortisol, e acaba gerando adrenalina, porque ela entra sempre em modo de alerta, em sistema de alerta. Então, fica aquele medo constante. Se eu falar, ele vai fazer isso. Se eu falar aquilo, ele vai fazer aquilo. Eu tenho que mentir, eu tenho que fazer aquilo. Tem que ocultar as coisas. Então, é um estresse constante, cortisol, é uma adrenalina constante, que é esse medo em excesso, né? E a ocitocina no love bomb, porque ela se sente amada, então ela acha que ela está sendo amada. Então produz essa ocitocina. Lembrando que a ocitocina não é ruim, é boa, né? Nenhum desses são bons, na verdade. Ou melhor, são ruins, na verdade. Mas acaba sendo uma ilusão essa ocitocina, porque é só um amor que eu acho que eu estou recebendo, mas eu estou mais dando do que recebendo. Então é superficial. É algo que produz, obviamente, meu corpo está produzindo, mas é algo que não é profundo, não é intenso. Né? Ninguém quer amar e não ser amado. Isso é mentira. Às vezes a gente ouve, inclusive, isso até em palestra de casais, né? Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Mentira, gente. Todo mundo casa para ser feliz. A gente pensa sempre mais na gente do que no outro. Amor incondicional só o de Deus. Só o de Deus e de mãe, mas ainda, né, com algumas coisinhas ali, Mas você quer que o outro esteja à altura das suas expectativas para você amar ele. Então, quando ela começa a perceber que não é isso, ela começa a se desesperar e se culpar. Então, imagine o estresse que não é, né? Sobe, desce, essa montanha russa. Então, essa química, como fica bagunçada no corpo da vítima, ela acaba viciando nisso daí, viciando nesse relacionamento tóxico. Lembrando que esse relacionamento não é só amoroso, não é só entre casais. Existem amizades desse tipo, tá? Amizades perigosas desse tipo, sem contar aí relacionamento de pais, filhos, só que daí a dinâmica já é mais diferente. Agora, tanto relacionamento amoroso quanto amizades, né? E até também a questão que a gente tem falado aí, né? De vez em quando sobre abuso religioso, isso daí envolve essas questões que altera muito a química do corpo da gente. Sim. Aí tem o efeito no parceiro de tudo isso, né?
o impacto na autoestima, né, que começa a ter, dissonância cognitiva e isolamento, que começa a ter esse efeito no parceiro, que é a vítima. É isso mesmo, né? Sim, também. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É no seu Instagram, deixa eu ver. Cristiane, eu tive a sorte, acho que não é pergunta, não. Eu tive a sorte, ela colocou entre aspas, dele já emendar no outro casamento e estar bloqueado de tudo. Todo contato que tentava não conseguia acesso. Mudei de endereço de serviço e evitei todas as responsabilidades. Evitei? Evitei, isso mesmo. Mas é isso, eles tentam voltar. É muito comum isso. Inclusive, tá? Vou fazer uma observação aqui. Pode ser que quem ouça aí não entenda, mas começa a observar. É muito comum, tá? Homens, principalmente homens, que têm mais de uma família, serem narcisistas, tá? Então, assim, a mulher descobriu que ele teve filho fora do casamento, tem outra família e tudo. Vai observar o perfil desse homem. É muito comum que ele seja uma pessoa narcisista. Sim. Então, vamos lá. O que o narcisista... Agora a gente falou um pouquinho de relacionamento, né? Então, vamos falar um pouquinho dele, sem ser do relacionamento, vamos falar um pouquinho dele. Tem coisas que o narcisista não gosta, ele odeia, não suporta. O que seria? Fala algumas coisas aí que você acha que seria. Você acha não, você sabe, né? Lógico. Se pegar assim o top das galáxias que ele mais odeia é a manipulação. Se o narcisista percebe que ele está sendo manipulado, ele fica doido da vida. Ele não aceita controle de jeito nenhum. Ele tem que estar no controle. Então, se ele percebe que ele está sendo manipulado, estão tentando manipular ele, aí é uma coisa que ele, olha, ele fica doido da vida. Inclusive, é muito comum o narcisista reconhecer outro narcisista, tá? Por exemplo, eu tenho pacientes que aconteceram isso, mais de uma, né, e é comum essa dinâmica dentro dos relacionamentos. Às vezes, por exemplo, a mulher tem uma mãe narcisista, aí o marido fica falando mal da mãe para a mulher, né? E aí a mãe fica falando mal do marido para a mulher, sabe? Só que ambos fazem as mesmas coisas com a mulher. Ou então os dois se unem contra a esposa. Também Olha existe só. isso. Aí é pior ainda, hein? Mas Aí assim, se pudesse escolher uma coisa assim que o narcisista mais odeia no mundo, tá? É manipulação. Ele gosta de manipular, mas se ele percebe que estão querendo manipular ele, o negócio fica feio. Eu pesquisei aqui, né, que ele também não suporta críticas, ser ignorado, ver o outro crescer sem ter crédito, ter seus motivos questionados e sua grandiosidade desafiada. Eles detestam a ideia de serem insignificantes, pois precisam sentir que têm controle sobre outras pessoas e situações para manter o senso inflado de superioridade, mesmo que seja alimentado por reações positivas ou negativas. Olha só. Sim, ou negativas, exatamente. Que a gente entra no narcisista oculto, né? É aquela história, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Para o narcisista, isso daí é a mais total realidade. Ele quer estar em evidência, não importa como. Não importa como. Não. Assim, Não importa. Essa palavra não importa como é forte também. é forte e é triste. Sim. Né? Porque para ele mesmo. O narcisista, ele não é feliz. Ele não é feliz, na verdade. Ele passa a vida em busca dessa felicidade, porque ele entrou no looping, né? Que a gente sabe, né? Para poder em busca da felicidade por conta dos traumas que ele teve no passado. Então ele tenta corrigir isso o tempo todo. Quer dizer, eu fui invalidado, eu fui muito criticado, eu era ignorado. Agora isso vai ter que ser consertado de alguma maneira. Só que não é. Quando né? Quando, por exemplo, alguém valida ele o tempo todo e tal, não é quem traumatizou ele. Não vai suprir nunca. Então ele passa a vida inteira procurando validação, mas no fundo ele é uma pessoa extremamente com a autoestima extremamente baixa, ele é uma pessoa extremamente insegura, tá? Então é complicado falar assim,
porque dá a impressão que a gente está falando que o coitado do abusador, e não é nada disso. Mas ele também foi uma vítima. A gente tem que lembrar disso. Ele também foi uma vítima. Ô, Priscila, nos seus atendimentos, né? É que você já falou que você prefere atender as vítimas do que o próprio narcisista. Mas eu não pesquisei sobre isso. Os narcisistas, eles não reconhecem que eles são narcisistas, né? A maioria não, né? Não, porque sempre o errado é o outro. Ele sabe que ele é controlador, tá? Ele sabe que ele é manipulador. Eles sabem, eles têm consciência do mal que eles fazem, sim, tá? O que acontece é que eles acabam entrando aí meio que no automático. Eles não, dependendo da situação, eles nem programam mais, eles já fazem. Porém, o outro merece. Se ele deu tratamento de silêncio, o outro merece. O outro sempre fez alguma coisa para ele. Ele sempre vai achar que o outro é que está errado. Então, mesmo quando ele foi mal, o outro mereceu. Então, ele pode não reconhecer, não perceber que ele é narcisista, mas o que ele faz de mal, ele justifica dizendo que o outro mereceu. E quando que ele chega a entender que ele também é um narcisista? Ele não chega. Aí é que tá, ele não chega, infelizmente, tá? A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, né? Uhum. Então, só que a gente tem que permitir, né? O Espírito Santo, ele é cavaleiro, Deus não obriga ninguém, a gente tem o livre-arbítrio. Só que quando esse narcisista, ele não entende que ele faz parte, né, desse processo igual às outras pessoas, que ele tem falhas, que ele tem erro, porque é praticamente zero a condição dele fazer isso. Vamos ser reais, tá? Tem muitas pessoas que trabalham nessa área que falam, não, mas ele tem tratamento, ele tem melhora. Tem e não tem, porque ele é o tipo de paciente que procura para poder falar dos outros. É os outros que têm que serem, que tem que melhorar e não ele. Mesmo quando ele recebe o diagnóstico de narcisista, ele usa isso em favor dele, como se isso fosse uma doença. Então, é muito difícil. Eu admiro quem atende narcisista, porque eu não tenho essa paciência. Eu não tenho, vou ser sincero para você. Eu até me lembro de uma paciente narcisista que eu atendi alguns anos atrás, e eu me lembro que todas as vezes que eu falava para ela assim, olha, me fala sobre você, aí ela nunca falava sobre ela só falava sobre os outros, o tempo todo. Aí, daí eu continuei insistindo numa boa, tal. Quando ela começou a entrar e falar sobre ela, aí ela começou, a feição dela mudou. Aí de vítima, você percebia na feição dela que ela passou a ser agressora. E eu faço mesmo, sabe? Com aquele ódio, não, porque se não sei o que, vai ter que ser assim, sabe? Que eu fazer assim com a boca, né? Porque falou, então eu fui lá e fiz também. Caiu a máscara. Ela não conseguiu segurar. Já era, acho que a segunda ou terceira sessão dela, eu já estava desconfiada, mas na primeira sessão ela toda encolhidinha. Essa posição já me fez desconfiar. Ela, não, porque ele faz isso comigo, ela faz o que sabe. Aquela pobre coitada, uma mulher já com condição financeira boa, independente, com carreira, sabe? Com umas situações maravilhosas, que isso justifique. Mas assim, com uma vida boa, vamos dizer assim, sabe? Se submetendo a uma coisa totalmente nada a ver e transformando aquilo que ela estava sendo agredida, entre aspas, numa coisa surreal, e não era tudo isso. Então, comecei a perceber a linguagem corporal dela. Tá travando um pouquinho você, Pri. Peraí, eita, voltou? Voltou? Fala, deixa eu ver. Tá me ouvindo? Não, tá travado. Mas só a imagem, a voz continua? Agora voltou. Tá me ouvindo? Posso falar, então? Continuar? Agora sim. Agora sim. A linguagem corporal diz muita coisa, tá? O terapeuta ele tem que observar muito, ver muito a linguagem corporal. E a gente, no dia a dia, né, para se relacionar com as pessoas, a gente tem que observar a linguagem corporal. Então, deu para perceber assim, ela se vitimizando o tempo todo e depois ela saiu do personagem. Mas até hoje, eu conheço ela ainda, né? Vejo ela, vejo a história dela, né? É uma história meio que
pública aí, e ela continua nesse personagem até hoje. Então, ela acha que ela é que tá certa. É muito difícil eles perceberem, entenderem que são eles o problema. Sempre o problema é o outro. Até porque esse é o mecanismo de defesa deles, o outro ser o problema, não eles. Não é um jeito de ser, né? É um transtorno mesmo. Tá, e a gente tá falando muito na figura homem, né? Mas também tem mulheres também com os traços narcisistas, com o transtorno de personalidade. E eu imagino que o homem é mais, mas também tem mulheres. E as características são as mesmas, né, Priscila? São as mesmas. Necessidade excessiva de admiração, comportamento manipulador, controlador, falta de empatia. Então, a mesma característica que tem o homem, a mulher tem inveja, competitividade, senso de direito, traços narcisistas ocultos, padrões de traição de mulheres narcisistas. Ó, chegou num ponto aqui que eu acho interessante falar também, que a pessoa que é narcisista, tem transtorno, ela tem a tendência a atrair, né? Sim, muito, muito. Eu, particularmente, eu nunca conheci nenhum narcisista que nunca traiu, tá? Todos os narcisistas que eu conheci tanto que passaram pela minha vida, quanto que eu atendi, ou quanto que eu atendi as vítimas deles, todos eles traíram. Todos eles. É uma dinâmica, se você for fazer uma pesquisa e levantar essa pesquisa, é quase nulo quem nunca fez isso, até porque a gente tem que entender que traição, ela acontece de diversas maneiras, então não é só, né, o toque físico. Então, mas eles, geralmente, eles volto a repetir, eles, o narcisista, não eles os homens, tá? Eles têm essa necessidade de suprir o ego deles. Então, às vezes, o parceiro ou a parceira não é o suficiente para eles. Então, eles têm que. E outra, eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, porque tá no meu livro, mas eu não queria falar isso. Eu queria que a pessoa comprasse o livro, né? Mas eu vou falar. Vou falar uma coisa muito pesada, tá? É até um palavreado que eu vou ter tomar o máximo cuidado para poder usar, para não cortar a live nem nada. Mas vamos dizer assim, na questão da relação íntima, né, entre o homem e mulher, acho que já entenderam para não ter que falar a palavra, não correr o risco de cair a live depois, né? Em relação a isso, o que a gente tem que. Deixa eu só arrumar a nossa tela aqui, que agora que eu reparei uma coisa aqui, que nossa tela não tá legal para. Peraí. Para a live do Instagram. Agora já foi. Agora vai ter que continuar do jeito que estava mesmo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, o narcisista, tá? Existe um psicólogo, depois quem quiser pesquisar isso na internet, que ele usou esse termo muito pesado, e isso para mim é um fato. Existem várias pesquisas relacionadas a isso mesmo, dessa questão sexual, né? Pode, acho que entenderam, né? Sexual do narcisista. Entendeu, né? Tá. Essa questão, o narcisista, ele não tem essa relação com a outra pessoa, ele tem com ele mesmo. Então, naquele momento do ato, ele não tem a relação com a pessoa, ele tem com ele mesmo, ele só se preocupa com ele. Quando ele se preocupa não, quando ele faz algo que agrada o companheiro ou a companheira, é por manipulação, não por amor, sabe? Não por empatia. Porque a outra pessoa também tem que ter esse prazer na relação, vamos dizer assim, tá? Não, é por controle. Eles têm isso como chave deles, tá? Essa questão sexual deles, eles têm isso como controle muito pesado. Tanto a ausência disso na relação, como castigo, quanto a traição fora do casamento, para a pessoa achar que ela não é o suficiente, tá? Quanto a relação, assim, ser muito... como é que posso dizer, muito boa, sabe? Assim, existem pessoas que foram vítimas de narcisista que dizem que a relação que eles tiveram com o narcisista foi a melhor da vida deles. Foi a melhor. Mas não é, volto a repetir, não é porque o narcisista se importa com outra pessoa ou porque ele ama outra pessoa, é porque ele quer prender e controlar a outra pessoa. Então é como se ele namorasse sozinho, é só com ele mesmo. Tudo que ele faz ali tem a ver com ele, tanto em termos de prazer por ele mesmo, quanto para dar prazer, ele faz isso para poder controlar também. Então, fala para mim se não é uma coisa insana e até demoníaca isso. Não é uma
coisa normal. Sim. Não é normal. Só o fato dele se idolatrar, porque é uma idolatria, né? Que ele mesmo, ele se acha o máximo, ele é o tudo. Isso daí, para mim, já é uma idolatria de si próprio. Já é uma questão, né, que não é da vontade de Deus, né? Porque tem até uma parte que fala ali, deixa eu ver se eu vejo aqui, para não falar errado, na Bíblia, que os homens são amantes de si mesmos, quando Sim. fala sobre narcisismo 1 Timóteo na Bíblia. 3. Você achou aí? Você tem aí? É 1 Timóteo 3, peraí, que eu não estou aqui. Peraí. Não, aqui eu não vi não está aqui o versículo. 2 Timóteo 3, 1, 5 e Romanos 7, 5. Que ele detalha o perfil das pessoas, amantes de si mesmas, soberbas e cruéis. Olha só, amante de si mesmas, soberbas e cruéis. Então, você vê, até tem referência na Bíblia sobre isso, né? Sim, Então, inclusive, pode falar. Oi? Pode falar. O comportamento na descrição, né, de narcisista, orgulho e a obsessão. A Bíblia alerta sobre pessoas que são amantes de si mesmas e soberbas, manipulação e enganos, né, que são descritos como pessoas que manipulam, mentem, distorcem a realidade para obter vantagem pessoal. Tem mesmo, né? Aí a Bíblia descreve, né, a falta de empatia e crueldade. A Bíblia descreve os traços de crueldade e falta de amor para com os outros, que podem levar a pessoa a destruir outras para satisfazer desejos egoístas. Tem até o rei, Acabe, né? Jezabel e Acabe, né? Ah, sim, Acabe, Jezabel era A Jezabel, eu acredito que ela não era nem só uma narcisista grandiosa, ela era uma narcisista maligna, porque ela era capaz de matar, né? Ela matou. Ela arquitetou muitas coisas, assim, que feriu a integridade física das pessoas, né? E já Acabe era um narcisista oculto. Ele ia chorar para ela, ridículo, um homem fazer isso. É interessante essa passagem que você estava lendo, que é 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 3, acho que é isso. Um dos últimos versículos. 2 Timóteo 3, 1 a 5 e Romanos 7, 5. Tá. O versículo 5 de 2 Timóteo 3, ele termina dizendo assim: destes, afasta-te. Por quê? Porque a Bíblia sabe Olha só. o mal que faz. Olha como é pesado isso. A Bíblia aí não está falando, olha, menos as esposas e menos os esposos. Destes, afasta-te. Sabe? Então, eu não estou falando aqui que é certo de fazer divórcio ou é errado. Não estou falando nada disso. Tá? Mas o que eu estou falando é que ninguém consegue ter paz espiritual em um relacionamento tóxico. Como é que você vai conseguir servir a Deus em um relacionamento tóxico como esse? Então, o primeiro relacionamento que deve priorizar é o seu com Deus. Sim. É o seu com Deus. 3, 1 a 5. O 2 Timóteo, estou em Romanos, espera aí. Eu quero aqui ler as pessoas verem que realmente é bíblico que está escrito, né? 2 Timóteo 3, 1, 5. Olha lá. Olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, olha só, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Aqui está no versículo 3. Aí, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Viu? Tendo a aparência de piedade, né? Só parece. Olha só, hein? Tá? É tão sério que o Senhor já deixou até registrado na Bíblia, né?
Para que a gente tenha cuidado com esse tipo de pessoas, né? Eles são conhecidos como vampiros, né? Eles sugam a energia das pessoas. Eles são conhecidos como Meu Deus. vampiros energéticos, eles sugam a nossa energia. Então, assim, eu não entendo como errado uma pessoa querer interromper um relacionamento com um narcisista, porque ela tá prezando pela vida dela, inclusive a vida espiritual. Não é só a integridade física, é a integridade espiritual dela. Então, acho que cada um sabe de si, né? Sabe pelo lado de Sim. fora, né? Não, meu casamento maravilhoso, relacionamento maravilhoso. Mas só quem está lá dentro é que está sabendo o que está acontecendo, né? Então, cada um sabe o que lhe Sim. cabe, né? Por isso é importante a fase do namoro, né, Priscila? Porque a Sim. fase do namoro é a fase do conhecimento. Então, eu sempre falo para algumas pacientes minhas, Deus não vai chegar e falar assim, ó, não casa com ele que ele é um narcisista, não casa com ele que ele não vai ser um homem bom. Mas o Senhor, ele mostra sinais, ele dá sinais. Sim, Aí, às vezes, muitas, a pessoa sabe, vê que no namoro já está acontecendo algumas coisas e mesmo assim insiste em querer casar. sim, muitas pessoas, inclusive pacientes minhas, isso é normal de forma geral, né? Mas eu vou falar exatamente por conta de pacientes entrar nessa dinâmica. Se culpa depois, mais para frente, né? Quando acaba o relacionamento e fica, como eu não percebi isso antes, né? Por que eu deixei chegar nesse ponto? Ou até percebe, depois diz, olha, ele fez tal coisa, por que eu não me toquei, não percebi? Então, eles dão sinais. Só que a culpa não é da vítima, tá? Então, se você que está nos assistindo, se você foi vítima de um narcisista, a culpa não é sua, porque a maldade não estava nos seus olhos, a maldade não estava no seu coração, a maldade estava nele. Porém, né, a gente tem que perceber mais, né, a dinâmica das pessoas, a gente tem que entender quem pode ser confiável na vida e quem não pode ser. Não é uma questão de não confiar nas pessoas, de desconfiar de todo mundo, mas é uma questão de não confiar deliberadamente, né? E a questão do namoro e a questão da oração também, né? A oração, o Senhor me mostra, já vai revelando, já vai mostrando, e não ficar passando pano para qualquer atitude aí que acontece no relacionamento, porque vai cobrar lá na frente. Se no namoro, que é a fase da conquista, a pessoa está dando sinal, imagina lá na frente. E eu estava pensando aqui, né? Por isso que hoje, graças a Deus, as igrejas elas estão vendo o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo com outro olhar. Por isso que é bom fazer terapia, para se conhecer, ter um autoconhecimento, né, Priscila? Então, Sim, assim, terapia, gente, é vida, eu recomendo para todos. Tem pessoas que estão cheias de traumas, como nós estamos dizendo aqui. Essas pessoas que são vítimas de narcisistas são pessoas que têm falta de algo, pessoas com traumas. E a pessoa ela vai ver o ponto fraco dessa pessoa e vai agir em cima do ponto fraco dela. Então, quando a pessoa se trata dos traumas, procura se conhecer, é mais difícil dela cair num relacionamento assim. sim. O paciente, a vítima, ele tem uma dependência emocional, ele é uma pessoa extremamente empática, né? Uma pessoa muitas vezes codependente, e o narcisista percebe isso. Então, às vezes, muitas vezes, os tipos de traumas do narcisista são os mesmos tipos de trauma da vítima, que é o desprezo, o abandono, a rejeição. Só que a vítima se encolheu no seu mundo. Já o narcisista não, o narcisista ele saiu para a vida. Não, né? Ele ligou o modo luta, né? Ele quer a todo custo lutar e achar que ele que é o bom, que é o certo, enquanto a vítima já está no modo fuga ou paralisada, né? Então, a gente tem que ser curado na vida para a gente ser feliz, mas também para a gente não fazer ninguém infeliz. Porque às vezes vai que o narcisista sou eu, vai que o narcisista é você e a gente não percebe. A gente está falando dos outros. Já Sim. passei por isso também, de atender. Aliás, já passei por isso comigo mesma também, tá? De estar em relacionamento e achar que era só outra pessoa, depois eu comecei a perceber, peraí, isso é um padrão tóxico em mim, eu tenho que mudar. Mas demorou muito tempo para isso. Demorou muito, foi muito sofrimento para isso, tanto meu quanto para a pessoa que eu estava. Então, a gente tem que perceber quais são as nossas falhas também. Nem sempre é culpa só do outro. Às vezes, até quando a culpa é do outro, é porque eu permito também.
Então, o outro é mal, é assim, assado. Mas o que a gente está fazendo? Freud falava isso. Qual é a sua responsabilidade no que você está reclamando? A gente tem que entender, então, o que eu fiz, né? Não é o que eu fiz para merecer isso, mas o que eu fiz para estar sofrendo nessa situação? Qual é a minha responsabilidade? Como é que eu saio disso? Então, a gente tem que se atentar a isso também, não é só o outro, né? Tá ruim? Levanta e sai, você não é uma árvore. Não dá também para ficar só culpando o outro, né? Você sabe que com esse estudo nosso aqui na sexta-feira, falando sobre o narcisismo, né? Como você já disse, todos nós temos um pouquinho. Menina, então, tudo que a gente vai fazer, que eu vou fazer, eu fico me policiando, porque se a gente bobear, como você disse aí, né? Por causa dos traumas e tal, a gente pode desenvolver um pouco também. Então, assim, como você falou, né? Que você também percebeu que você precisava mudar. E eu fico me policiando no que eu preciso mudar, no que eu tenho que melhorar, porque nós temos que melhorar a cada dia. Então, assim, como a gente está falando muito nesse assunto, tem coisas que eu pego assim e falo, opa, ó, não vou para esse lado, não. Né? Vigia. Eu mesmo falo para mim, vigia, André, toma cuidado. Pri, como o nosso tempo já está bem desestruturado, só para a gente encerrar, aqui tem umas orientações bíblicas para lidar com o narcisismo, mas também tem as nossas orientações que é quase parecidas, né? São parecidas, que é impor limite, quando se vive com uma pessoa dessa forma, buscar a paz, não se submeter ao abuso e priorizar o seu bem-estar. Você quer que aí tem o papel da fé, né, que é a humildade e arrependimento, que a Bíblia nos ensina, curar traços de narcisista, né? Transformação em Cristo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu estou procurando aqui na Bíblia, aqui, vamos ver se eu acho aqui na íntegra, né? Peraí, porque aqui. E procurar, assim, também, fora, assim, orientações bíblicas, já vamos falar, né? Definir limites, que a gente está dizendo aqui também, procurar ajuda profissional. Né? Às vezes, sozinha, a pessoa não consegue sair, não consegue lidar com a situação. É como você disse, tem pessoa que vive casada a vida toda com uma pessoa assim, mas ela tem que saber como lidar com ela também. Sim, tem pessoas que nunca vão sair. Nunca vão, tanto o narcisista nunca vai abandonar a presa, quanto a presa nunca vai se permitir ser abandonada. E morre assim, dessa maneira. É a crença de que a vida é assim mesmo, sabe? Muitas vezes. De que a vida é sofrimento mesmo, né? Como o nosso tema da nossa live de hoje é relacionamento narcisista, vício emocional, né, ou amor, como a gente já falou um pouco aí, uma pincelada, né, sobre essa questão hormonal, eu também vou ler na Bíblia aqui, que fica lá em 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Só certeza aqui. Tá, diz assim: o amor é sofredor. O problema é que quando a gente lê isso, a gente tem que saber interpretar, né? Aqui está querendo falar de renúncia, né? De se doar. Tá. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados, havendo língua, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a gente entender o que o amor não é e o que o amor é. Tá falando aqui que o amor é benigno, então o amor faz bem, o amor não faz o mal. Né? O amor não é invejoso. Então, é normal um marido ter inveja da esposa e vice-versa? Não é normal. Isso não é normal. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, tá? Traições diretos, brigas, enganos, mentiras. A gente tem que entender o que é amor, o que não é amor. Aí a gente consegue entender se o narcisista ama a vítima, que a gente já sabe que não ama, mas a gente já consegue entender se essa vítima ama esse narcisista, que a gente também, vendo pela dinâmica da Bíblia, também não é amor.
Isso é falta de amor próprio, isso é vício. Mas isso daqui que a gente falou sobre amor não é o que tem numa relação tóxica como uma relação entre narcisista e vítima, tá? Então não tem como gerar amor num relacionamento como esse. Ah, mas eu amo ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu amo ele. Você ama ele ou você não se ama? Então vamos pesar isso na balança. Você ama ele ou você ama a ideia que você tem sobre ele? Porque na verdade essa pessoa que você ama não existe. A pessoa do Love Bomb não existe. Ela é uma fantasia que ele criou para te enganar. Deixa só eu voltar um pouquinho atrás do que a gente falou. A gente falou sobre, que eu fico falando ele, né? Quem pega aí no meio da live e fica achando, nossa, mas é só homem que é narcisista? Não, mulheres também são narcisistas. Uhum. Mas o que a gente falou em outra live, vou repetir aqui e vou colocar até uma coisa a mais aqui. Especula-se que 75% dos narcisistas são homens e 25% mulheres. Só que a gente tem que se atentar a duas coisas. Primeiro, né? Homem, quando ele se envolve num relacionamento tóxico, muitas vezes ele já mete o pé, já sai, não quer saber. Então, às vezes, essa mulher, ela não é vista como narcisista, mas ela é vista como uma louca, uma descontrolada, uma doida, né? Como a gente ouve falar por aí, são essas terminologias que são usadas. Mas existe outra questão. A maior presa da mulher narcisista não é necessariamente o cônjuge, geralmente são os filhos. É aí que a gente tem que se atentar. Não é que tem menos mulheres e mais homens, não é. É que a dinâmica muda um pouco. As mulheres, né, os homens não permitem tanto ser controlado pelas mulheres. Então, não é que são poucas mulheres. E as mulheres narcisistas, elas controlam os filhos. Tem muita gente, tem muita mãe narcisista. Misericórdia. Inclusive, esses homens, filhos de narcisista, a maioria, as mães são narcisistas. Então, é muito comum isso. Mãe narcisista. A gente pode, mais para frente, né, porque a gente vai trocar os assuntos aí também, falar especificamente sobre a mãe narcisista. Então, não é que não tem mulher, é que a mulher, ela atua de maneira diferente, tá? Inclusive, é mais fácil você achar uma mulher com narcisismo oculto do que com os outros tipos de narcisismo. Então, só corrigindo antes que acabe a live, né? E a gente não se atente nesse detalhe. Então, existe sim mulheres, muitas mulheres, só que as mulheres atuam mais na dinâmica da maternidade do que no relacionamento amoroso. Tem comentários aqui, André, deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Cristiane, eu até, na sua conta, tá? Assim, ó, eu até entendo porque realmente não tinha um diagnóstico, mas ali eu senti... não, ela foi um complemento. Ela falou, concordo totalmente, são pessoas tristes e vazias, nunca converso com uma psicóloga da própria igreja. Ela me respondeu por eu falar que ele tinha comportamento narcisista por conta de não ter diagnóstico em si. Eu até entendo porque realmente não tinha um diagnóstico, mas ali eu senti mais uma parcialidade do que uma visão espiritual profissional. E aí, André, o que você acha disso? Você acha que a psicóloga ela não quis, né? Entendi muito bem. Eu acho assim, que às vezes tem a visão, né? A visão. Será que deu tempo da psicóloga avaliar? Será que deu tempo dela, se realmente a pessoa foi, né? Se foi alguns dias ou só foi uma vez? Porque às vezes uma vez só pode ser que ela não consiga fazer a avaliação, né? Então, pelo que eu entendi aqui, ela falou, né, do comportamento dele. Por eu falar que tinha... tá. Então, é complicado a gente analisar outra pessoa que não é nosso paciente. Pelo que eu entendi aqui, ela passou na psicóloga, né, e a psicóloga não quis dar a opinião dela, alguma coisa do tipo, sobre o marido que era narcisista. Tá. Agora eu entendi. Acho que é isso. Eu acho. Eu entendi. Então, não tem como um profissional falar de uma pessoa que não está presente. São especulações que a gente faz, e só isso. Não tem como bater um martelo. Sim, mas assim, como ela viu já todas as características, o jeito da pessoa, então assim, ela identifica que ele tenha esses traços ou ele tem um transtorno de personalidade narcisista, né? Então ela identificou, ela conseguiu identificar, mas assim não foi passado para um profissional, para o profissional fechar o diagnóstico. É isso?
Eu acho que é isso mesmo. Mas é o tal negócio, a gente tem que se entender, né? Procurar ajuda para a gente, tanto, não só com terapia, mas também com conhecimento, fazer um curso, ler um livro e tal, para a gente conhecer nós mesmos e conhecer o próximo também, para a gente poder aprender a lidar também, né? Tem Uhum. aqui Luciana falando, essa live pode ser compartilhada? Sim, minha querida, depois ela vai ficar aqui, vai dar para ser compartilhada, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais aqui, deixa eu ver. Aqui, Gi Paula. Eu tive uma experiência de quando prestamos uma prova para uma vaga na FATEC. Eu passei e ele não. Quando ele viu o resultado, ele ficou chocado, não conseguia entender como eu tinha passado e ele não. Eu acho que deve estar falando de inveja aqui, né? Sim. Do De parceiro, né? Porque inveja, ela tá falando do parceiro, né? de inveja ou menosprezando a capacidade dela, alguma coisa do tipo, né? Como assim? Ela conseguiu e eu não, né? É o que eu falei, né? A que a gente acabou de ler aqui, né? Fala que o amor, ele não tem inveja. Então, como que o marido pode ter inveja da esposa e a esposa inveja... Gente, é uma só carne, isso não existe. Então, se existe isso no relacionamento, já tem alguma coisa errada aí. Já É. mostra alguma coisa errada, né? Mas, enfim. Deixa eu só falar mais um pouquinho do meu livro, Andréia. Daí depois você fala de novo aí. Gente, aqui, ó, oferecendo para vocês no nosso livro, Narcisismo e a Visão Espiritual. Esse livro, ele é literalmente um curso, tá? Ele é o meu curso sobre narcisismo, que eu converti em livro, obviamente coloquei algumas coisas a mais aqui, mas esse livro, ele é um curso. Tanto ele fala do que é narcisismo, as características adicionais do narcisista, porque às vezes é aquilo que a gente falou no começo da live, às vezes eu só leio lá, é grandioso, mas o que é esse grandioso? Aí, então ele abre um leque de infinidades, assim, principalmente, meu Deus do céu, é isso que quer dizer isso? Eu não imaginava. Então, essa atitude aqui pode ser uma atitude narcisista e tal. Ele tem esses critérios, ele tem explicando a origem do narcisismo, a origem dos traumas do narcisista, da vítima do narcisista, como tratar, como se livrar de um narcisista. Tem várias técnicas aqui, tá bom, gente? Não é um livro caro, eu não trabalho com livro caro, tá? Ele tá R$ 34,99 e para qualquer lugar do Brasil o frete é fixo de R$ 10. Se for da cidade de São José dos Campos, aí o frete é gratuito. Beleza? Andréia? Vamos agradecer, né? Porque já acabou o nosso tempo e não tem como a gente ficar, que nós temos nossos compromissos também. Passa tão rápido a hora, né, Priscila? Meu Deus do céu, como passa. Mais. Gente, compartilhe essa live. O máximo de pessoas que vocês puderem, compartilhe, mesmo que não esteja ao vivo aqui, mas o conhecimento é tudo. Como nós já sempre falamos aqui, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, compartilhe, vamos compartilhar conhecimento. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão passando por situações, né, do que nós falamos aqui, estão presas, casazinha já quebrada, não consegue mais voar. Então, vamos compartilhar, porque às vezes a pessoa não consegue nem enxergar que ela está presa, com as asas cortadas, que não consegue voar mais. E eu quero agradecer a todos, né, que estão ao vivo e que vão assistir essa live ainda. Como eu disse, sou psicanalista, pastora, terapeuta cristã, atendo online, presencial, e qualquer coisa é só me chamar aí na bio, tem meu contato, e nós estamos aqui para estar ajudando vocês. Gente, quero agradecer mais uma vez por vocês terem participado dessa live. Que live gostosa, como é gostoso estar com vocês. Estou falando com vocês aqui, estou escrevendo aqui para colocar o @ meu e da Andréia aqui, tá? Para quem está pelo Instagram dela, poder me seguir, para quem está no meu, poder seguir ela, certo? Aí vocês estão vendo. Gente, nos siga, por favor. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Andréia Rodrigues. Tá. E também estou colocando aí na tela para vocês, tá? O meu site, que é o Instituto Priscila Domingos. Acessa lá, gente, que lá tem a minha história, lá tem os meus cursos, meus livros, tá? Para quem não sabe, eu dou formação também de terapeutas, tá? Não precisa de faculdade. Só você fazer o curso que você consegue atuar aí como terapeuta e ajudar outras pessoas. Então, se você foi vítima de narcisista, né, você pode estudar e atender outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu não estou falando que você vai se tornar psicólogo, mas você vai se tornar
terapeuta ou até psicanalista, tá? Na área aí cristã, para poder estar ajudando a curar outras pessoas, certo? Aqui também vou deixar aí para vocês também aí o nosso arroba, ó lá, tá passando lá embaixo, ó. Arroba Pice André Rodrigues e Pice Priscila Domingos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Mandem para nós, pode estar mandando aí deu um branco agora? Manda aí no inbox chat, aí. no privado, Isso, no no WhatsApp. direct. Pode estar mandando no direct aí, gente, tá? Sugestões de lives, perguntas. Ah, eu queria saber tal coisa, mas eu fiquei com vergonha, não quis comentar lá, porque iam saber quem eu sou e tal, 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 tal. Manda lá no direct, meu ou da Andréia. Fiquem à vontade, tá? Ah, Priscila, eu queria contar a minha história também e tal. Será que, né, seria legal, mas eu não quero aparecer. Não tem importância. A gente dá um jeitinho, tá bom? Mas é só, a gente tá aqui para ajudar mesmo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Uma ótima tarde para vocês. Na paz do Senhor para vocês. Deus abençoe. Andréia? Um bom final de semana. Pri, tem uma coisa que a gente não fez hoje, vamos fazer agora. Orar. Sabia? É isso Hoje aí, eu vou mulher. deixar com você. Você ora hoje. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá então. Vamos só voltar aqui. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por estarmos aqui mais nessa tarde, Pai, mais nessa oportunidade de dividir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, dividir com as pessoas, ó Pai. Pois foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor, para ajudar outras pessoas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, se tem alguém nessa live, Pai, que está ouvindo, está assistindo essa live, ou que vai assistir depois, meu Deus, que passou por situações como essa, Senhor, situações de relacionamento tóxico, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo vitória, amor, eu profetizo libertação sobre essa vida, meu Deus. Que ela possa, ó Deus, ter forças para se desligar desse relacionamento, seja ele qual for, Pai, para que o relacionamento íntimo e sincero contigo possa brotar finalmente no coração dela, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que esse tipo de relacionamento, Senhor, atrapalha, Senhor, a nossa comunhão contigo, ó Deus. Quantas vezes, ó Pai, pessoas, ó Pai, que se envolveram com pessoas dessa maneira, esquecem de ti, Senhor, e vivem em prol dessas pessoas, ó Deus, por medo, Senhor, ou porque acham que ama, Pai, e acabam esquecendo de ti, meu Deus. Então, a cura aí, Senhor, não é só uma cura de libertação do narcisista, Pai, mas a cura aí também, Senhor, é de entendimento, Pai, de entender que é o Senhor que está no céu que tem que ser lembrado, que tem que ser amado, que tem que ser adorado em todo momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também te peço pela vida dessas pessoas que têm essas características, meu Deus. Liberte elas, ó Deus. Sim. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que, segundo a ciência, segundo a psicologia, isso não tem cura, meu Pai. E que a dureza do nosso coração também não permite a cura, Senhor. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é capaz de ressuscitar o morto. Nós sabemos que temos um Deus, ó Pai, que foi capaz de dar o seu filho numa cruz por amor a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, convença essas pessoas do pecado, meu Deus. Assim como o Senhor também precisa convencer a nós mesmos também, Senhor. Nós precisamos ser convencidos dos nossos pecados, meu Deus. Mas eu te peço especificamente, Senhor, que este homem, que esta mulher, que tem essas características, ó Pai, que tem esse transtorno, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que não seja uma alma entregue, Senhor, mas que seja uma alma ganha para ti, Senhor, que possa se converter e transformar, Senhor, se converter nos maus caminhos, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, possa, Deus, ser transformação de vida, Pai. Que ele também possa ser transformador de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, Deus abençoe todos. Bom final de semana, amém. Povo. Beijo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau, André. Tchau.